Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Os Ministros da Nova Aliança. Título do volume 4, As Promessas de Deus. Autores Pedro Dong e André Dong. Título da semana 4, A Chave que Abre o Livro de Hebreus. Sexta-feira. Ler com oração, Salmo 110:4, que diz: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio que nos enche de esperança. Deus Pai glorificou o Filho, recebendo Jesus como Filho do homem em sua glória. Hebreus capítulo 5, versículo 5 diz: Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu Filho, eu hoje te gerei. Na ressurreição, Jesus inseriu a humanidade, seu elemento humano, para dentro da divindade, tornando-se o Filho primogênito de Deus. Por isso hoje podemos afirmar que há um homem na glória. O texto continua, como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 6. Depois de Jesus ter se oferecido para fazer esse sacrifício a nosso favor, Deus o ressuscitou e ele foi recebido na eternidade. Nesse momento, Deus o designou sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque representa Cristo. Hebreus capítulo 5, do versículo 7 ao 10 diz: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Tudo que ele realizou no tempo como homem, Deus recebeu na eternidade, e assim o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Conforme lemos a seguir, o sacerdócio dos levitas, segundo a ordem de Arão, não era um sacerdócio perfeito. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Hebreus capítulo 7, versículo 11. O sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, é um sacerdócio perfeito e para sempre, porque é capaz de nos levar à glória de Deus. Você está convencido disso? Jesus foi constituído nosso sacerdote, segundo o poder de vida indissolúvel, isto é, o poder da vida indestrutível. Hebreus capítulo 7, versículo 15 e 16 diz assim: E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Tal poder de vida é inextinguível, imperecível, e ninguém pode acabar com ela. É do poder da vida indissolúvel que se levantou um sacerdote perfeito para nos ajudar e nos conduzir à glória de Deus. Essa vida está dentro de nós. Que maravilha! Nós temos uma esperança superior. Se estivéssemos na dispensação da lei, no Antigo Testamento, e dependêssemos do sacerdócio levítico, nunca conseguiríamos chegar até Deus. Mas Deus nomeou Cristo, em sua ressurreição, um sacerdote perfeito para sempre. Ele é capaz de nos achegar a Deus. Querido leitor,
Você tem essa esperança? Então afirme categoricamente: eu tenho essa esperança. Se você estava desanimado e desencorajado, essas palavras precisam reanimá-lo. É hora de acordar. A palavra do Senhor nos motiva a prosseguir cheios de esperança. A fraqueza e inutilidade pertencem ao sacerdócio anterior, mas nós temos a Cristo, nosso sacerdote perfeito e poderoso, para nos aperfeiçoar e nos conduzir até o Pai. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Hebreus capítulo 7, versículo 17 ao 19. Nós temos um sumo sacerdote, que como Filho do Homem, teve sua humanidade glorificada e recebida por Deus na eternidade. Cristo se tornou o sumo sacerdote perfeito para nos conduzir a Deus. Creia, tudo o que Ele é e fez está acessível a nós pela fé. Não há mais motivos para apatia e desânimo, pois Hebreus é um livro que nos enche de esperança. Louvado seja o Senhor. Pergunta de hoje: qual é a diferença entre o sacerdócio dos levitas, segundo a ordem de Arão, e o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque? Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Alimento diário. Uma palavra de vida todo dia, especialmente para você.